Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT, um canal destinado à análise e resoluções de questões que estão presentes nos concursos de admissão aos institutos e academias militares. E para o vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à resolução da prova do IME, parte 3. Então vamos lá? Da questão de número 19. O sistema da figura é montado com o objetivo de determinar a resistência elétrica de uma espira condutora de área A. O centro dessa espira descreve uma trajetória circular de raio R e período T, a velocidade angular constante ao redor de um fio também condutor com uma corrente elétrica contínua I. A corrente elétrica na espira é medida e o seu valor oscila harmonicamente entre mais I e menos I. Dados: a área da espira igual a 1 cm². Raio da trajetória do centro da espira, 10 centímetros. Período da trajetória circular do centro da espira, 2 segundos. Corrente elétrica contínua do fio condutor, 50 amperes. Amplitude da corrente elétrica induzida medida na espira, I igual a 1 mA. Permeabilidade magnética no vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Observações. O sistema segue a orientação dos eixos X, Y, Z, desenhados na figura. O fio condutor é paralelo ao eixo Z. O eixo da espira está sempre paralelo ao eixo Y. O plano da espira é sempre paralelo ao plano XZ. O plano da trajetória do centro da espira é paralelo ao plano XY. Considere que as linhas de campo magnético que atravessam a espira estejam paralelas. E, para toda a frequência f, considere variação do seno de 2πf vezes t sobre ΔT é igual a 2πf cosseno de 2πf vezes t. Ele quer a resistência da espira em micro-ohms. Vamos lá, então? Vamos para a solução dessa questão? Para a solução dessa questão, vamos pegar aqui a seguinte orientação. Pegar o eixo Y, o eixo X e o eixo Z, apontando aí na direção perpendicular à tela do seu dispositivo e apontando aí para você, tá certo? Já o fio condutor é paralelo ao eixo Z, porém a corrente está entrando no plano da tela, tá? Então tá aí o condutor com a sua corrente. Bom, vamos pegar a trajetória que vai ser descrita pela espira, ou melhor dizendo, pelo centro da espira, tá certo? Vamos pegar aqui o perfil da espira com seu vetor normal que é perpendicular à área delimitada pela espira. E aqui nós temos o vetor indução magnética, tá? Sendo dado aí pela regra da mão direita, ok? Bom, vamos pegar aqui um ponto posterior, tá? Lembrando que aí você tem um raio da trajetória, tá certo? E aqui você tem a espira, continua ainda, olha, com seu plano, ou melhor dizendo, a sua área, paralela ao plano XZ, tá certo? E o vetor normal aí, olha, que representa, de certa forma, o eixo da espira, paralelo ao eixo Y, tá? Só que nesse ponto, o vetor indução magnética, olha só, sendo perpendicular à linha reta que liga a corrente até o ponto, tá certo? Então, sendo dado também pela regra da mão direita, nesse ponto aí ele forma um certo ângulo θ, que é exatamente igual ao ângulo descrito aí, olha, pela espira na sua trajetória. Então, no referencial da espira, quem oscila é o próprio vetor indução magnética. Na verdade, ele está girando, tá certo? No sentido horário, ok? Para você que está observando aí o plano da tela do seu dispositivo. Já o fluxo magnético é dado por B vezes A cosseno de θ, ok? Bom, o vetor indução magnética ele tem um módulo constante, tá? Sendo dado por μ sobre 2π, que multiplica a intensidade de corrente sobre o raio, no caso aí a distância do ponto, ou melhor dizendo, da corrente e até o ponto em questão. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que o módulo do vetor indução magnética vale 10 elevado a menos 4 Tesla, tá? Agora, o ângulo θ, ele está variando, tá certo? É igual a ômega-t. Lembrando que a velocidade angular ômega é dada por 2π vezes f, tá? Então, nós temos aí θ, o ângulo, sendo dado por 2πf vezes t. Então, olha, eu posso encontrar a força eletromotriz induzida como sendo a menos a taxa de variação do fluxo magnético pelo tempo,
E lembrando que quem está variando aí, olha, é exatamente o cosseno de θ, porque é o θ que está variando. Então, substituindo na expressão, você vai ter menos b vezes a, variação do cosseno de 2πf vezes t sobre ΔT. Ele deu, é bem verdade, lá nos dados do problema, a variação do seno e não do cosseno. No entanto, essas duas funções são bem parecidas em seus comportamentos, tá? De tal forma que a variação do cosseno é parecida com aquela variação do seno. Eu vou discutir isso daqui a pouquinho, tá? Vamos terminar só essa questão? Então, olha, utilizando a lei de Ohm, fazendo aqui E igual a I vezes R, em que E, a força eletromotriz induzida, está fazendo um papel da DDP, eu posso encontrar, então, a expressão da intensidade de corrente, tá certo? Bom, lembrando que a variação do cosseno, como eu falei, é bem parecida com a variação do seno, tá certo? Vai ser também 2πf seno, só que a variação do cosseno vai ser exatamente igual ao seno, tá certo? Só que é negativa, tá? Vou discutir isso daqui a pouco, ok? Bom, o que você tem aqui, olha, é exatamente a amplitude da corrente, olha, a corrente máxima, tá? Então, olha, eu posso encontrar a resistência, uma vez que ele deu a intensidade de corrente máxima, eu tenho B, que eu já calculei, eu tenho a área da espira, e a frequência, muito simples, porque o período vale 2 segundos, então a frequência vale 1/2, tá? 0,5 Hz. Tá certo? Inverso do segundo. Substituindo então os valores que nós temos, eu vou encontrar a resistência valendo 10 a menos 5 ohms, ou seja, 10 micro-ohms, o que me dá como resposta a alternativa letra E, tá certo? Então, bem tranquilo aí a resolução, tá? Cabe uma observação com relação a essa questão. Lá no enunciado, ele me deu nos dados do problema, né, uma taxa de variação média da função seno. Aí a expressão. Bom, na verdade, essa expressão aqui ela fica melhor para uma taxa instantânea, o que nós conhecemos como derivada. A derivada da função seno é exatamente a função cosseno. Só que aqui eu tenho uma função composta, olha, eu tenho o seno de um argumento e esse argumento, por sua vez, depende do tempo. Então, para derivar o seno com relação ao tempo, é isso que eu tenho aqui, tá? Derivada do seno com relação ao tempo, vai ser o cosseno do argumento, só que eu tenho que multiplicar pela derivada desse argumento aqui no tempo, tá certo? E aqui, olha, é bem simples porque é uma função polinomial do primeiro grau e você sabe que a derivada dessa função polinomial é bem simples, basta você pegar o expoente, no caso aqui vale 1, multiplica aqui pelo coeficiente e subtrai uma unidade aqui do expoente, no caso vai ficar t elevado a 0, que vale 1, por isso que você vai ter aqui 2π vezes f, tá? Isso aqui nós chamamos de regra da cadeia, tá certo? Uma das técnicas de derivada, tá? Bom, acontece que na questão em si, nós precisávamos era da taxa de variação da função cosseno. E aí, eu havia dito que a função seno e a função cosseno, elas têm um comportamento bem parecido. Só que no caso, se eu pegar a taxa de variação instantânea da função cosseno, é bem parecida, é bem similar, tá? Só que é negativa, tá certo? Por isso que aparece sinal de menos aqui, tá? Mas é bem parecido. Tá certo? A derivada do cosseno é menos o seno, tá? E aí, usando a regra da cadeia, 2πf, tá certo? Então, dessa forma, eu encontrei aquela expressão que me dava a intensidade de corrente e ele falou que era harmônica, não é verdade? Então, tá aí, olha. Eu não sei se a banca ela queria cobrar uma certa familiaridade com relação a essas funções seno e cosseno, e ele não deu diretamente essa taxa de variação instantânea, ou poderia ter representado como sendo uma taxa média de variação, tá certo? Ou se foi algum engano, tá? De qualquer forma, isso aqui não vai de fato invalidar a questão, pois o que você precisa de fato é da amplitude, tá? Da amplitude de corrente para encontrar aí a resistência da espira, tá certo? Bom, terminamos por aqui. O que você achou dessa questão? Uma questão fácil? Intermediária? Uma questão difícil? Coloque aí nos comentários, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e também ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos, tá certo? Compartilhe esse vídeo com os colegas e não deixe aí de dar o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo. E até a próxima!